que eu agradeço todos os dias pela traição do meu marido, hoje ele me implora para voltar. Mas já é tarde demais. Se você soubesse o que ele me fez passar durante 15 anos de casamento, entenderia por que, quando descobri sobre a amante, foi como se alguém tivesse acendido uma luz no fim de um túnel muito escuro. Mas o que realmente mudou minha vida não foi a traição em si, foi o que uma estranha me revelou em um supermercado numa terça-feira qualquer. Antes de continuar, me conta de qual cidade você está me acompanhando. Eu adoro saber de onde vêm as pessoas que escutam minhas histórias. Meu nome é Carla, tenho 42 anos e há exatos 2 anos minha vida mudou completamente. Hoje sou dona de um dos restaurantes mais concorridos da minha cidade. Minha agenda está sempre lotada, tenho uma equipe de 15 funcionários e, ironicamente, meu ex-marido, Ricardo, liga quase toda semana, implorando uma chance de conversar. Ele perdeu tudo, literalmente tudo. E sabe qual é a parte mais irônica? A mulher pela qual ele destruiu nossa família o abandonou no exato momento em que descobriu que ele não tinha mais um centavo no bolso. Mas deixe-me voltar ao início, porque essa história precisa ser contada desde o começo, para você entender como uma mulher completamente perdida, isolada e sem perspectiva se transformou na pessoa que sou hoje. 15 anos atrás, eu era uma jovem de 27 anos, recém-formada em administração, trabalhando em uma empresa de médio porte e com planos ambiciosos para minha carreira. Conheci Ricardo em um evento corporativo. Ele era há 10 anos mais velho, bem-sucedido, dono de uma empresa de construção civil que estava crescendo rapidamente. Quando começamos a namorar, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Ele era atencioso, me cobria de presentes caros e sempre dizia que eu era a mulher da vida dele. O casamento aconteceu 1 ano depois, uma cerimônia deslumbrante que ele fez questão de pagar inteiramente, convidando mais de 200 pessoas. Eu me sentia uma princesa. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Mudamos para uma casa linda em um bairro nobre. Eu continuava trabalhando e nossas conversas sempre giravam em torno dos planos que tínhamos para o futuro. Foi quando engravidei de Sofia que as coisas começaram a mudar sutilmente. Ricardo sugeriu que eu tirasse uma licença mais longa do trabalho. Nossa filha precisa da mãe por perto, ele dizia. E, financeiramente, não precisamos do seu salário. Minha empresa está indo muito bem. No início, achei que fazia sentido. Queria aproveitar cada momento com minha bebê e, realmente, o dinheiro não era um problema. Os meses se transformaram em anos. Toda vez que eu mencionava voltar ao trabalho, Ricardo encontrava uma desculpa. Sofia ainda é muito pequena. Agora não é um bom momento para você se dividir? Que tal esperarmos ela entrar na escola? E eu, ingenuamente, acreditava que ele estava sendo protetor. Mas proteção, descobri depois, pode ser uma prisão disfarçada. Sem perceber, fui perdendo contato com minhas antigas colegas de trabalho. Ricardo nunca gostava quando eu saía com amigas. Não proibia diretamente, mas sempre arranjava um compromisso familiar de última hora ou ficava de cara fechada quando eu chegava em casa, fazendo-me sentir culpada por ter me divertido longe dele. De a pouco, meu mundo foi encolhendo. Minha rotina se resumia a cuidar da casa, da Sofia e esperar Ricardo chegar do trabalho. Eu me tornei completamente dependente dele, financeiramente e emocionalmente. Não tinha conta no banco, não tomava nenhuma decisão importante sozinha e, pior, comecei a acreditar que realmente não era capaz de fazer mais nada além de ser esposa e mãe. Durante anos, vivi nessa redoma. Ricardo controlava tudo. Onde íamos, com quem convivíamos, até mesmo o que eu comprava no supermercado era supervisionado por ele. Ele checava os extratos do cartão de crédito e questionava qualquer compra que considerasse desnecessária. Carla, precisamos ser responsáveis com o dinheiro, ele dizia, mesmo sabendo que sua empresa faturava milhões por ano. Eu me tornei uma sombra de quem era antes. Perdi a confiança, a autoestima e, principalmente, perdi minha identidade.
Não sabia mais quem era Carla, além de esposa do Ricardo e mãe da Sofia. Tinha apenas 39 anos, mas me sentia uma mulher de 60, cansada, sem perspectivas e completamente acomodada em uma vida que não me pertencia mais. Foi nesse estado que cheguei àquele dia de terça-feira no supermercado. Era uma tarde comum e eu estava comprando os ingredientes para o jantar, uma rotina que fazia há mais de 10 anos, quando uma mulher se aproximou de mim no corredor dos temperos. Ela devia ter uns 50 anos, elegante, com um olhar determinado que jamais vou esquecer. "Você é a esposa do Ricardo, não é?" Ela perguntou diretamente. Confirmei, meio confusa. "Preciso te contar uma coisa", ela disse, olhando ao redor para ter certeza de que estávamos sozinhas. "Meu nome é Márcia e preciso que você saiba que sua vida inteira é uma mentira." O que ela me revelou naqueles próximos 5 minutos destroçou completamente a realidade que eu conhecia, mas, ao mesmo tempo, plantou a semente da maior transformação da minha vida. E posso garantir que você não vai acreditar no que descobri naquele supermercado. Márcia respirou fundo antes de continuar, e cada palavra que saiu da boca dela foi como uma facada no meu peito. Seu marido está há 3 anos tendo um caso com minha filha Fernanda. Ela tem 28 anos e trabalha no escritório dele. Senti minhas pernas bambas, mas ela não parou. "Carla, eles não se escondem. Todo mundo no meio empresarial sabe. Ele a leva para jantares, eventos, viagens de negócios. Ela usa joias que ele compra, dirige em carros que ele financia." Eu queria negar. Queria dizer que era impossível. Mas, no fundo, peças de um quebra-cabeças que eu me recusava a montar começavam a se encaixar. As viagens de trabalho mais frequentes, os telefones atendidos em voz baixa, a forma como ele chegava em casa às vezes com um perfume diferente que o atribuía a um ambiente de trabalho. "Por que você está me contando isso?" Consegui perguntar ainda em choque. Márcia me olhou com uma mistura de raiva e compaixão. "Porque descobri que minha filha não é a única. Ricardo tem pelo menos mais 2 mulheres que eu saiba. Uma secretária nova na empresa e uma cliente casada. Minha filha pensa que é especial, que ele vai deixar você por ela. Mas pelo que consegui descobrir, ele nunca teve intenção de largar o conforto que você proporciona." A palavra conforto me atingiu como um soco. Eu era apenas conforto? Uma funcionária doméstica que não recebia salário. Alguém que cuidava da casa, da filha, da vida dele, enquanto ele se divertia com mulheres mais jovens gastando dinheiro que eu ajudei a economizar, ficando em casa sendo a esposa perfeita e invisível. "Tem mais", Márcia continuou. "Ricardo registrou a empresa apenas no nome dele, mas sei que você abriu mão da sua carreira para apoiá-lo nos primeiros anos. Conheço pessoas que trabalhavam com vocês na época. Eles comentam como você era brilhante, como tinha ideias incríveis para a empresa crescer." Essa informação me chocou. Eu havia esquecido completamente que nos primeiros anos do casamento, mesmo grávida, eu ajudava Ricardo com planilhas, organizava reuniões, sugeria estratégias. Minha formação em administração não era só um diploma na parede. Voltei para casa naquele dia completamente transtornada. Sofia estava na escola e eu tinha algumas horas para processar tudo o que havia ouvido. Entrei no escritório de Ricardo, um cômodo da casa onde ele trabalhava às vezes e que eu raramente frequentava. Pela primeira vez em anos, vasculhei suas coisas. E encontrei. Encontrei extratos de cartão de crédito com gastos astronômicos em restaurantes caros, joalherias, hotéis. Encontrei fotos impressas de viagens que ele dizia serem apenas trabalho. Mas nas imagens ele estava claramente relaxando com uma mulher jovem e bonita, presumivelmente a Fernanda. Encontrei até mesmo documentos que comprovavam que ele havia transferido dinheiro considerável para contas que não eram nossas. Mas o que mais me revoltou foram os e-mails. Centenas de e-mails trocados não apenas com Fernanda, mas com outras mulheres. E não eram apenas conversas românticas, eram discussões sobre como manter tudo em segredo, como ele havia criado toda uma vida paralela. Em uma das mensagens para Fernanda, ele escrevia: "Carla nunca vai suspeitar de nada. Ela se acomodou tanto que nem percebe mais nada ao redor dela. É perfeito assim." Essa frase me quebrou e me despertou ao mesmo tempo. Eu realmente havia me tornado uma pessoa invisível na minha própria vida. Mas uma raiva começou a crescer dentro de mim. Uma raiva que eu não senti em anos. Como ele ousava me descrever dessa forma? Como ele ousava me menosprezar para as amantes enquanto eu cuidava de tudo na vida dele? Naquele momento, tomei uma decisão que mudou tudo. Em vez de confrontá-lo imediatamente, decidi investigar mais. Queria entender a extensão da mentira em que eu vivia.
Contratei um detetive particular, usando o dinheiro da conta poupança que tínhamos para emergências. Se havia uma emergência na minha vida, era essa. O que descobri nas semanas seguintes foi pior do que eu imaginava. Ricardo não apenas me traía com múltiplas mulheres, como estava desviando o dinheiro da empresa para financiar esse estilo de vida. Ele havia criado contas secretas, comprado meu apartamento que eu desconhecia e estava basicamente vivendo duas vidas completamente diferentes. Mas enquanto eu descobri a extensão da traição, algo interessante começou a acontecer comigo. Pela primeira vez em mais de 10 anos, eu estava tomando decisões sozinha. Estava investigando, planejando, pensando estrategicamente. Era como se uma parte adormecida do meu cérebro tivesse acordado. Uma noite, enquanto Sofia dormia e Ricardo estava em mais uma de suas viagens de trabalho, eu me encontrei sozinha na cozinha, mexendo distraidamente em um livro de receitas antigos que havia ganhado da minha mãe anos atrás. Abri uma página aleatória e vi uma receita de lasanha que eu costumava fazer na faculdade para os meus amigos. Lembro que todos sempre elogiavam minha comida. Diziam que eu tinha um talento especial. Comecei a folhear o livro e memórias começaram a voltar. Eu adorava cozinhar. Não apenas preparar receitas básicas para a família, mas realmente criar pratos, experimentar sabores, receber pessoas. Antes do casamento, meu apartamento estava sempre cheio de amigos que vinham dinar. Eu inventava receitas, adaptava pratos tradicionais e todos sempre saíam de casa pedindo as receitas. Por impulso, decidi fazer aquela lasanha. Não apenas seguir a receita, mas recriá-la, melhorá-la com ingredientes que eu nem lembrava que sabia combinar. Passei 3 horas cozinhando e quando provei o resultado, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em anos, senti orgulho de algo que eu havia criado. No dia seguinte, fiz um bolo de chocolate com uma cobertura que inventei na hora, misturando técnicas que nem lembrava onde havia aprendido. Sofia chegou da escola e, ao provar, disse: "Mãe, esse é o melhor bolo que você já fez na vida. Parece de confeitaria profissional." Essa frase da minha filha acendeu uma luz. Confeitaria profissional. Será que eu realmente tinha esse talento ou estava apenas carente de alguma validação? Decidi testar. Comecei a cozinhar todos os dias, experimentando receitas diferentes, criando variações, documentando tudo num caderno que comprei especialmente para isso. Em 2 semanas, eu havia criado 16 pratos completamente originais. E o mais importante, estava me divertindo. Pela primeira vez em anos, acordava ansiosa para fazer algo. Tinha um projeto pessoal, um objetivo que era meu. Foi quando a Sofia sugeriu algo que mudou tudo. "Mãe, por que você não vende essas comidas? Aposto que todo mundo ia querer comprar." A princípio, ri da ideia. Vender comida? Eu, que há mais de 10 anos não trabalhava, que mal saía de casa? Mas a semente estava plantada. Comecei a pesquisar sobre empreendedorismo na área alimentícia, regulamentações, como começar um pequeno negócio. E descobri algo que me assustou. Eu ainda sabia estudar. Ainda conseguia absorver informações complexas. Ainda tinha capacidade analítica. Minha mente não havia enferrujado tanto quanto eu pensava. Ricardo continuava em suas mentiras, chegando tarde, inventando desculpas, tratando-me como um móvel da casa. Mas agora eu tinha um segredo também. Estava planejando a minha independência, e ele não fazia ideia. Enquanto ele pensava que eu era uma mulher acomodada e previsível, eu estava me redescobrindo e preparando uma surpresa que ele jamais esperaria. E posso garantir uma coisa. Quando ele descobriu o que eu estava planejando, a reação dele foi patética. Mas isso é história para o próximo capítulo. O que Ricardo não sabia é que enquanto ele estava ocupado mantendo suas mentiras organizadas, eu estava construindo algo que mudaria nossas vidas para sempre. Durante 3 meses, trabalhei em segredo no meu projeto culinário. Transformei nossa despensa em um pequeno laboratório gastronômico, testando receitas, aperfeiçoando técnicas e documentando tudo meticulosamente. A Sofia se tornou minha parceira involuntária nessa jornada. Todo dia, quando chegava da escola, era minha provadora oficial. "Mãe, esse brigadeiro tá diferente, mas tá incrível", ela dizia. Ou, "essa torta tá melhor que a da padaria cara que papai às vezes traz." Sem perceber, ela estava me dando a confiança que eu precisava. Criei um perfil discreto no Instagram, fotografando os pratos que fazia. Não era nada profissional, apenas fotos tiradas com um celular na mesa da cozinha. Mas algo nas cores, na apresentação, chamava a atenção. Em 2 meses tinha quase 1000 seguidores, pedindo receitas, elogiando a criatividade dos pratos. Foi quando uma vizinha, a dona Helena, bateu na minha porta numa tarde de quinta-feira.
Carla, minha filha vai fazer 15 anos mês que vem e eu tô procurando alguém para fazer os doces da festa. Posso encomendar com você? Meu primeiro impulso foi recusar. Eu nunca havia feito doces para uma festa, não sabia nem quanto cobrar. Mas algo dentro de mim disse: aceite, é sua chance. Aceitei fazer os doces para a festa de 15 anos. Passei 2 semanas planejando um menu completo. Brigadeiros gourmet em 6 sabores diferentes, cajuzinhos com castanhas especiais, bem casados recheados com doce de leite que eu fazia desde o zero e uma torta de 3 andares decorada à mão. Investi meu próprio dinheiro, o pouco que consegui economizar das compras do mercado em ingredientes de qualidade. No dia da festa, eu estava mais nervosa que uma adolescente no primeiro encontro. E se ninguém gostasse? E se eu tivesse me iludido sobre meu talento? Mas quando cheguei ao salão e vi as pessoas provando os meus doces, sorrindo, pedindo mais, algumas até perguntando quem era a doceira, senti uma emoção que não experimentava há anos. Orgulho. Orgulho genuíno de algo que eu havia criado. Dona Helena me pagou R$ 400 naquela noite. Pode parecer pouco, mas para mim era uma fortuna, não pelo valor em si, mas pelo que representava, minha primeira renda em mais de 10 anos, dinheiro que eu havia ganho com meu próprio trabalho, meu talento, minha dedicação. Nos 2 meses seguintes, as encomendas começaram a aparecer. Uma festa de aniversário aqui, um almoço corporativo ali, o boca a boca funcionava melhor que qualquer propaganda. Meu Instagram cresceu para 3.000 seguidores. Eu estava ganhando entre R$800 e R$1.200 por mês. Não era muito, mas era meu. Ricardo não percebeu nada no início. Ele chegava tarde, saía cedo, estava sempre ocupado com negócios importantes. Quando me via na cozinha, assumia que eu estava apenas preparando o jantar como sempre fazia. A arrogância dele era tanta que nem cogitava que eu pudesse estar fazendo algo além da rotina doméstica. Foi numa sexta-feira de dezembro que tudo desmoronou. Ricardo chegou em casa no meio da tarde, coisa rara, e me encontrou preparando uma encomenda de 100 brigadeiros gourmet para uma empresa. A cozinha estava organizada como uma pequena fábrica. Bandejas alinhadas, chocolates temperados, decorações em andamento. Que diabos é isso tudo? Perguntou ele genuinamente confuso. Respirei fundo. Havia planejado esse momento, mas ainda assim meu coração disparou. É meu trabalho, Ricardo. Eu estou fazendo doces por encomenda há 4 meses. A expressão no rosto dele foi de puro desdém. Trabalho? Carla, pare de brincadeira. Você não precisa trabalhar, eu sustento essa casa perfeitamente. A condescendência na voz dele me irritou profundamente. Não é sobre precisar, Ricardo. É sobre querer, sobre ter algo meu. Ele riu, literalmente riu da minha cara. Algo seu? Carla, você tá ficando meio infantil, não acha? Essa fase vai passar. Que tal parar com essas brincadeiras e focar no que realmente importa? Apontou para a bagunça controlada da cozinha. Limpeza, por exemplo. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não de tristeza, mas de raiva pura. Como ele se atrevia a menosprezar algo que estava me trazendo alegria e propósito depois de anos de vazio? Brincadeira? Ricardo, eu tô ganhando mais de R$1.000 por mês com essa brincadeira. Pela primeira vez vi uma expressão diferente no rosto dele. Surpresa. Talvez até um pouquinho de preocupação. R$1.000? Como assim? Mostrei meu celular com as mensagens de clientes, as transferências bancárias, meu Instagram que já tinha chegado a 5.000 seguidores. Ele ficou alguns minutos analisando tudo em silêncio. Quando falou novamente, o tom tinha mudado completamente. Carla, isso é muito perigoso. Você não tem experiência com negócios, vai se meter em problemas com impostos, regulamentações, essas coisas. É melhor parar antes que vire uma dor de cabeça. Percebi exatamente o que ele estava fazendo, tentando me assustar, me fazer desistir. Mas eu passara os últimos meses estudando. Sabia sobre MEI, sobre regulamentações sanitárias, sobre impostos. Ricardo, eu estudei tudo isso. Inclusive, já abri meu MEI na semana passada. Agora sim vi pânico nos olhos dele. Você fez o quê? Sem me consultar? A máscara estava caindo. Pela primeira vez em anos, eu havia tomado uma decisão importante sem pedir permissão. E ele estava perdendo o controle.
Não preciso te consultar para trabalhar, Ricardo. Eu sou uma mulher adulta e capaz. Ele ficou vermelho. Capaz? Carla, você não trabalha há mais de 10 anos, não sabe nada sobre o mercado, sobre competição, sobre... Interrompi ele. Sobre traição? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo me olhou como se tivesse visto um fantasma. Do que você está falando? A voz dele saiu meio engasgada. Caminhei até o escritório e voltei com uma pasta que havia preparado cuidadosamente. Dentro estavam impressões dos e-mails, das fotos, dos extratos bancários, tudo organizado. Coloquei a pasta na mesa da cozinha, bem ao lado dos brigadeiros que eu estava preparando. Estou falando de Fernanda e da secretária nova e da cliente casada. Estou falando dos 3 anos de mentiras, do apartamento que você comprou escondido, das viagens românticas que você disfarçava de trabalho. Ricardo ficou pálido. Tentam negar, obviamente. Carla, isso é loucura. De onde você tirou essas ideias? Abri a pasta e comecei a ler em voz alta alguns dos e-mails mais comprometedores. Com cada frase que lia, ele ficava menor, mais encolhido. Quando terminei, ele tentou uma abordagem diferente. Carla, eu posso explicar tudo, não é o que parece. Eu amo você e nossa família. Levantei a mão, interrompendo. Ricardo, já não importa mais. Quando descobri sobre suas mentiras, pensei que minha vida havia acabado. Mas, na verdade, foi quando ela realmente começou. Apontei para minha pequena produção de brigadeiros, para meu celular cheio de mensagens de clientes satisfeitos, para os comprovantes de renda que eu havia ganhado com meu próprio esforço. Enquanto você estava ocupado me traindo, eu estava me redescobrindo. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos, sou feliz. A reação dele foi patética. Começou a chorar. Ricardo, o homem que sempre se comportou como se fosse superior a todos, especialmente a mim, estava chorando como uma criança. Carla, por favor, podemos resolver isso. Vou acabar com tudo, vou mudar. Você é a mulher da minha vida. Ricardo, se eu sou mulher da sua vida, por que precisou de outras 3 para se sentir completo? Ele não soube responder. Continuei. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Você me subestimou tanto que nem percebeu quando eu parei de ser aquela mulher acomodada e invisível que você descrevia nos seus e-mails. Foi nesse momento que entreguei a ele os papéis do divórcio que meu advogado havia preparado. Sim, eu havia contratado um advogado com o dinheiro que ganhei fazendo doces. Ricardo, nossa conversa acabou aqui. Você tem 30 dias para sair desta casa. Esta casa é minha, ele gritou, finalmente mostrando sua verdadeira face. Está no meu nome. Sorri. Pela primeira vez em anos, sorri com confiança total. Ricardo, você claramente não leu os papéis do divórcio com atenção. Meu advogado descobriu algumas coisas interessantes sobre como você financiou suas aventuras extraconjugais. A expressão de pânico voltou ao rosto dele. Descobriu que você desviou o dinheiro da empresa, descobriu as contas secretas e descobriu que, tecnicamente, muito do que você considera seu, na verdade foi construído com recursos da empresa que deveriam ser declarados. Eu havia feito a minha lição de casa. Então, Ricardo, você tem 2 opções. Assina o divórcio nos termos que proponho ou meu advogado entrega todas essas informações para a Receita Federal na segunda-feira de manhã. Nunca vi um homem desmoronar tão rapidamente. E essa foi apenas a primeira parte do que estava por vir. O que aconteceu nas semanas seguintes ao confronto foi ainda mais surpreendente do que eu imaginava. Ricardo tentou de tudo para reverter a situação, mas cada movimento desesperado dele apenas confirmava que eu havia tomado a decisão certa. Primeiro, ele tentou usar a Sofia contra mim. Chegou a ligar para ela na escola, chorando no telefone, dizendo que a mamãe estava passando por uma fase difícil e que logo tudo voltaria ao normal. Minha filha, aos 13 anos, era mais madura que o próprio pai. Ela chegou em casa naquele dia e disse: "Mãe, papai me ligou chorando. Ele parece uma criança. O que está acontecendo?" Sentei com Sofia e expliquei a situação de forma adequada para a idade dela. Não entrei em detalhes sórdidos, mas disse que descobri que papai não havia sido honesto conosco, que estava mantendo relacionamentos com outras pessoas e mentindo sobre isso há anos. Sofia me surpreendeu com sua resposta. "Mãe, eu já desconfiava. Ele sempre chegava tarde, sempre com desculpas diferentes, e você parecia triste o tempo todo. Mas agora você está diferente." Ela continuou. "Desde que começou a fazer doces,
Você sorri mais, fala mais comigo, parece mais viva. A sabedoria da minha filha me emocionou profundamente. Ela me apoiou completamente na decisão do divórcio. Enquanto isso, Ricardo tentava uma segunda estratégia: sabotagem financeira. Ele cancelou meu cartão de crédito, tentou bloquear nossa conta conjunta e até ligou para alguns dos meus clientes dizendo que eu não poderia mais cumprir as encomendas porque estava passando por problemas pessoais. O que ele não esperava é que eu já me havia antecipado a essas jogadas. Nos 3 meses anteriores, além de construir meu negócio, eu havia criado minha própria conta bancária, transferido gradualmente uma quantia de emergência e documentado todas as transações suspeitas dele. Quando meu advogado, Dr. Henrique, viu a organização dos meus arquivos, disse: "Carla, você perdeu o talento para a administração durante esses anos em casa? Porque, pelo que vejo aqui, você sempre foi uma estrategista nata." Os clientes que Ricardo tentou sabotar me ligaram diretamente para entender o que estava acontecendo. Quando expliquei que estava passando por um divórcio, mas que isso não afetaria minha capacidade de trabalho, todos me apoiaram. Uma das clientes, dona de uma empresa de eventos, até me disse: "Carla, qualquer homem que tenta sabotar o trabalho da própria esposa não merece nem 1 minuto do seu tempo." Foi nessa época que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha vida. Márcia, a mulher que havia me contado sobre a traição no supermercado, me procurou novamente. Mas desta vez, ela não vinha com más notícias. "Carla, preciso te contar uma coisa", ela disse quando nos encontramos em uma cafeteria. "Lembra que te falei da minha filha, Fernanda?" "Como eu poderia esquecer?" "Pois bem, descobri que Ricardo mentiu para ela sobre você desde o início. Ele disse que vocês estavam separados há anos, que você sabia do relacionamento deles, que era só questão de tempo até oficializarem o divórcio." Fiquei chocada. Fernanda também era vítima das mentiras dele até certo ponto. Quando ela descobriu a verdade, que vocês ainda moravam juntos, que você não sabia de nada, que ele estava mantendo uma vida dupla completa, ela ficou furiosa. Terminou com ele na mesma hora. Mas a história não parava por aí. "Carla, minha filha trabalha na área de marketing digital. Quando soube que você estava empreendendo com doces, ela quis te conhecer. Ela se sente culpada pelo que aconteceu, mesmo sem saber da verdade, e quer te ajudar em alguma forma." No início eu fiquei reticente. Como poderia confiar na ex-amante do meu marido? Mas quando conheci Fernanda, percebi que ela também havia sido manipulada por Ricardo. Era uma jovem profissional talentosa que genuinamente acreditava estar em um relacionamento sério com um homem separado. "Carla, vi seu Instagram e seu trabalho é incrível. Mas você está subutilizando seu potencial. Com a qualidade dos seus produtos e uma estratégia de marketing adequada, você poderia transformar isso em um negócio muito maior." Ela se ofereceu para me ajudar gratuitamente como uma forma de reparar os danos, mesmo sem ter culpa real na situação. Aceitei. Foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Em 2 meses, Fernanda reorganizou completamente minha presença digital. Criou um site profissional, otimizou meu Instagram com fotos incríveis e estabeleceu parcerias com influenciadoras locais e desenvolveu uma estratégia de marketing que fez meus seguidores saltarem de 5.000 para 25.000 em apenas 2 meses. Não era só sobre ganhar mais dinheiro, era sobre valorizar meu trabalho e reconhecer meu próprio talento. Enquanto minha vida profissional decolava, a situação de Ricardo só piorava. As outras amantes também o abandonaram quando descobriram sobre suas mentiras. A secretária foi demitida, não por ele, mas pediu demissão quando soube que estava sendo enganada. A cliente casada bloqueou todos os contatos dele quando o marido descobriu o caso. Mas o golpe final veio quando a Receita Federal realmente investigou as contas dele, seguindo as informações que meu advogado havia entregado. Descobriram sonegação de impostos, uso inadequado de recursos da empresa para fins pessoais e várias outras irregularidades. Ricardo foi autuado e multado em uma quantia astronômica. Sua empresa, que antes faturava milhões, começou a perder clientes quando os escândalos vieram à tona. No mundo dos negócios, reputação é tudo, e a dele estava destruída.
Em 6 meses, ele passou de empresário bem-sucedido para um homem endividado, sozinho e desesperado. Foi nessa época que as ligações começaram. Primeiro eram mensagens pedindo uma conversa civilizada. Depois ligações chorando, implorando perdão. Por fim, chegou a aparecer na porta de casa, que agora era oficialmente minha após o divórcio, suplicando uma segunda chance. Ricardo, você sempre disse que eu era acomodada, que não sabia nada sobre negócios, que era só uma dona de casa sem perspectivas. Como posso te ajudar sendo tão incompetente assim? Ele não soube responder. Continuei. Hoje, ganho mais de R$ 5.000 por mês com meu trabalho. Tenho uma marca reconhecida, clientes fiéis e um futuro promissor. Ironicamente, descobri que sou muito boa em negócios quando não tenho ninguém me sabotando. A última vez que falamos, ele ainda tentava me convencer de que poderíamos recomeçar juntos, que ele havia aprendido a lição. Minha resposta foi simples. Ricardo, você me subestimou por 15 anos. Agora precisa lidar com as consequências dessa escolha. Enquanto ele implorava por uma segunda chance que jamais teria, eu estava planejando a abertura da minha primeira confeitaria física. O dinheiro que ganhei com as encomendas, somado ao que recebi na divisão dos bens do divórcio, seria suficiente para realizar um sonho que eu nem sabia que tinha. E o mais incrível de tudo é que pela primeira vez na vida eu estava realmente feliz. Não feliz apesar das circunstâncias, mas feliz por causa delas. Hoje, exatos 2 anos depois daquele encontro no supermercado que mudou minha vida, estou aqui, na minha confeitaria própria, Doce Recomeço, atendendo uma fila que não para de crescer. Minha equipe de 6 funcionárias trabalha com a mesma paixão que eu sinto todos os dias. Sofia, agora com 15 anos, me ajuda nos fins de semana e já demonstra ter herdado o talento para a confeitaria. A confeitaria fatura cerca de R$ 25.000 por mês. Não é apenas sobre o dinheiro, embora a independência financeira seja libertadora. É sobre acordar todos os dias sabendo que estou construindo algo meu, algo que tem meu nome, minha essência, minha história. Fernanda se tornou minha sócia no departamento de marketing digital. Juntas, expandimos a marca para delivery em toda a região metropolitana e desenvolvemos cursos online de confeitaria que já formaram mais de 300 alunos. Quem diria que a ex-amante do meu ex-marido se tornaria uma das minhas melhores amigas e parceiras de negócios? Carla, ela me disse semana passada, você percebe que construiu em 2 anos o que muitas pessoas levam 10 para conseguir? Eu sorri. Fernanda, talvez eu só precisasse da motivação certa. Ricardo continua ligando esporadicamente. A última conversa que tivemos foi há 3 meses. Ele havia conseguido um emprego como gerente em uma empresa pequena, uma posição muito inferior ao que estava acostumado e estava morando em um apartamento alugado de 1 quarto. Carla, eu estava pensando, talvez possamos tentar ser amigos pelo menos, por causa da Sofia. Minha resposta foi educada, mas firme. Ricardo, somos cordiais por causa da nossa filha, e isso é suficiente. Construí uma vida nova e feliz. Espero que você consiga fazer o mesmo. Ele desligou sem dizer mais nada. Sei que ainda alimenta a esperança de que eu volte, mas essa porta se fechou definitivamente no dia em que descobri quem eu realmente era, quando livre das suas limitações. A Sofia se adaptou magnificamente à nossa nova realidade. Ela me disse recentemente: Mãe, prefiro você feliz e separada do que casada e triste como era antes. A maturidade da minha filha me impressiona todos os dias. Ela está orgulhosa do que construímos juntas e planeja estudar administração para, quem sabe, expandir nosso negócio familiar no futuro. Mas a transformação mais importante não foi financeira ou profissional, foi pessoal. Aprendi a me valorizar novamente. Aprendi que não existe idade para recomeçar, que talento adormecido pode ser despertado a qualquer momento e que, às vezes, as piores coisas que nos acontecem são exatamente o empurrão que precisávamos para descobrir nossa verdadeira força. Recentemente, uma cliente me perguntou qual era meu segredo para fazer doces tão saborosos. Respondi sem hesitar: carinho,
e liberdade. Quando você cozinha com amor, por si mesma, por sua família, por sua independência, o sabor fica diferente. Refletindo sobre esses 2 anos, percebo que a traição do Ricardo realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas não pelos motivos que você pode imaginar. Não foi boa porque me livrei de um marido infiel, embora isso tenha sido libertador. Foi boa porque me forçou a olhar para dentro de mim mesma e redescobrir quem eu era antes de me perder nos papéis de esposa submissa e mãe exclusivamente dedicada aos outros. Durante 15 anos, vivi a vida que Ricardo queria que eu vivesse. Uma vida pequena, controlada, previsível. Ele precisava que eu fosse dependente para se sentir importante. Precisava que eu fosse insegura para se sentir superior. Precisava que eu fosse invisível para poder trair sem ser descoberto. Quando essa estrutura desmoronou, descobri que eu não era nada do que ele me fazia acreditar. Eu não era incapaz, era apenas impedida. Não era burra para negócios, era apenas desencorajada. Não era sem talento, era apenas subestimada. A dor da descoberta da traição foi intensa, mas durou poucos meses. A alegria de me redescobrir dura até hoje e cresce a cada conquista. Essa é a diferença entre uma ferida e uma libertação. Uma cicatriza desaparece, a outra se transforma em força permanente. Se você está me ouvindo e se identificando com alguma parte da minha história, quero te dizer algumas coisas importantes. Primeiro, não é tarde para recomeçar. Eu tinha 42 anos quando mudei completamente minha vida. Conheço mulheres que começaram aos 50, aos 60, algumas até aos 70. A idade é apenas um número quando falamos de redescobrir propósitos. Segundo, você é mais capaz do que imagina. Anos de relacionamentos tóxicos, de pessoas que nos diminuem, de situações que nos limitam, fazem com que esqueçamos nosso próprio potencial. Mas ele está lá, esperando a oportunidade certa para ressurgir. Ter independência financeira é libertadora de uma forma que vai muito além do dinheiro. Quando você pode se sustentar, quando tem sua própria renda, quando constrói algo com as suas próprias mãos, sua autoestima se reconstrói de uma maneira sólida e duradoura. Quarto, perdão não significa aceitar desrespeito. Perdoei Ricardo pelo mal que me fez, mas isso não significou que eu deveria continuar aceitando comportamentos inadequados. Perdão é você se libertar do peso da mágoa, não necessariamente dar segundas chances para quem não as merece. Quinto, às vezes as pessoas que nos magoam fazem o maior favor das nossas vidas sem perceber. Ricardo achava que estava me enganando, mas na verdade estava me libertando. Ele pensava que estava me controlando, mas estava me preparando para a independência total. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva nem tristeza. Sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto minha força, meu talento, minha capacidade de reconstrução. Gratidão por ter encontrado uma amiga na pessoa que poderia ser minha inimiga. Gratidão por ter uma filha que me apoia incondicionalmente. E, principalmente, gratidão por ter aprendido a me amar e me respeitar novamente. Se existe uma lição que eu quero deixar com vocês, é essa. Nunca subestimem seu próprio poder de transformação. Não importa há quanto tempo você se sente perdida, controlada, diminuída ou esquecida, dentro de você existe uma versão mais forte, mais capaz e mais feliz esperando a oportunidade de emergir. Às vezes, essa oportunidade vem disfarçada de tragédia, como aconteceu comigo. Às vezes, vem como um convite, uma ideia, uma conversa casual. O importante é estar pronta para reconhecê-la quando ela aparecer. E lembrem-se, vocês não precisam de permissão de ninguém para serem felizes, para mudar de vida, para descobrirem seus talentos ou para recomeçarem quantas vezes forem necessárias. A única aprovação que vocês precisam é a de vocês mesmas. Por isso, hoje eu posso dizer com toda a convicção: obrigada, Ricardo, por ter me traído. Obrigada por ter me subestimado. Obrigada por ter me forçado a descobrir que eu era muito mais do que você jamais imaginou.
Sua traição foi o presente que eu não sabia que estava precisando receber. Ricardo me liga até hoje, implorando para voltar. Ontem mesmo ele mandou uma mensagem. Carla, eu perdi a única mulher que realmente importava na minha vida. Minha resposta foi simples. Ricardo, você não perdeu uma mulher. Você libertou uma empresária bem-sucedida. E agora eu quero muito ouvir vocês. Qual parte da minha história mais tocou seu coração? Você já passou por alguma situação parecida? Ou talvez esteja passando por alguma coisa difícil agora e precisa de encorajamento para dar o primeiro passo rumo à mudança? Contem para mim nos comentários. Adoro ler cada mensagem, cada história de superação, cada dúvida ou medo compartilhado. Vocês não imaginam como as suas palavras me inspiram a continuar contando essas histórias e provando que nunca é tarde para recomeçar. E se essa história te inspirou de alguma forma, se te fez acreditar um pouquinho mais no seu próprio potencial, não esquece de se inscrever no canal. Toda semana eu trago histórias reais de mulheres que transformaram suas vidas, que descobriram sua força e que provaram que nunca é tarde para ser feliz. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês são muito mais fortes do que imaginam.